Olá, galera! Nós estamos de volta para mais uma devocional. E na nossa última devocional nós aprendemos sobre um homem chamado Noé. Não, mulher, o homem era Abraão. Não, era... Eu esqueci. O homem era Abraão. E Abraão foi um homem que obedeceu. E ele também foi conhecido como homem de muita fé. E Abraão creu, mesmo quando parecia muito doido, que Deus tinha prometido a ele que ele ia ser pai de uma multidão como as estrelas do céu e a areia do mar. E ele era tão velhinho, mas ele creu. E porque ele creu, ele foi pai. E ele foi pai de um menininho. Sabe como era o nome do menininho? Como era, Lisa? Isaac ficou um homem, cresceu, casou, e depois que casou, ele teve filhos. E ele teve 2 filhos gêmeos. Sabe o que é filho gêmeo? Filho que é igual ao outro. Muito nasce bem. no mesmo dia, Muito tem as bem. mesmas características. Muito bem. Tem quase a mesma idade. Tem a mesma idade, porque ele nasce no mesmo dia. E nós conhecemos 2 gêmeos lindos que nós queremos fazer uma homenagem neste vídeo, mandando um super, hiper, ultra pós beijo Para Matheus e Lucas, filhos da nossa amiga cantora Eliane. E aí o que acontece? Eles são gêmeos, era tudo igualzinho. Assim era Esaú e Jacó, os filhos de Isaac. Esaú nasceu primeiro e Jacó, minha gente, Jacó um bebezinho. Mas Jacó era tão impossível que sabe o que ele fez? Ele se agarrou com o calcanhar do irmão, como quem diz, eu vou primeiro, não vai você, sou eu. E aí, Elisa, que menino! Pois sabe o que aconteceu depois disso? Eles cresceram e ficaram grandes. E aí o pai deles, Isaac, já estava como? Velhinho. E como ele 100 ficou, anos. ele ficou bem velhinho. E quando ele ficou velhinho, ele estava assim com a vista bem ruinzinha. Ele não conseguia enxergar muito bem. Aí ele chamou o filho mais velho. Como era o nome do filho mais velho? Esaú. E ele chamou Esaú. E ele disse, Esaú, meu filho, vá caçar. Traga a caça pra cá, porque eu vou lhe abençoar. Porque naquela época existia um costume. Eu lhe expliquei. Elisa, explique pra galera. Qual era o costume? É que quando o pai fosse morar no céu, Isso. o filho ele ia abençoar o filho. O filho mais? Velho. Mais velho. Ele ia desejar pro filho muita felicidade, muita bênção, não era? Aí, Abraão foi o pai de Isaac. E Isaac agora ia abençoar Esaú. Sim. Exato. Abraão já tinha morrido? Abraão já. Aí Isaac agora era o pai de Esaú e Jacó. E quando Esaú foi fazer o que o pai disse para receber a bênção, gente, que coisa feia. Jacó disse assim, eu quero essa bênção. E Jacó foi lá, pegou a roupa de Isaac, vestiu a roupa de Isaac, não, a roupa de Esaú, alô? Vestiu a roupa de Esaú, mas a Esaú era peludo e Jacó não era. Pois o safado do Jacó pegou um cabrito e cobriu as mãos com o pelo do cabrito e o pescoço para enganar o pai. E aí ele foi na frente do pai, sabe o que ele disse ao pai? Abra sua Bíblia correndo em Gênesis, no capítulo 27, nos versículos 18 e 19, e vamos ler. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai... Peraí. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, o seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora aí sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Eu não acredito! Ele mentiu! Meu Ele é um Deus! mentiroso! Mentiroso! Jacó teve a cara limpa de responder ao pai que o nome dele era Esaú. O nome dele não era Esaú, ele estava mentindo, ele estava enganando ao pai, e isso é muito feio, e isso é pecado, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Lembra aquela serpente lá na nossa segunda devocional que enganou Adão e Eva e fez com que a gente recebesse uma marca terrível do pecado que nos separou de Deus? Pois muito bem, ele é mentiroso e ele vai fazer com que eu e você venhamos a mentir para a gente cair no pecado. Ai, minha gente, sabe o que acontece? Jacó mentiu, enganou o pai, e sabe qual foi o fim daquela família, Lil? Foi tão
triste. Jacó teve que sair fugido, porque Esaú, quando soube, ficou muito bravo. E ele disse, eu vou pegar você. A mãe dele disse, não, foge, meu filho, foge, foge. E Jacó teve que fugir, ficou muitos anos fora. Quando voltou, a mamãe dele já tinha ido morar no céu. E o irmão dele estava muito triste com ele. E essa foi a história. E isso é muito, muito, muito triste. A gente não pode, não, querer o que é dos outros. A gente não pode, galerinha, querer o que é dos outros e mentir para ter. A gente não pode enganar as pessoas. Nós precisamos ser verdadeiros. Amém? Amém. Nós vamos orar e a Elisa vai pedir a Deus. Tudo bem. Vou pedir que Deus nos ajude a nunca mentir nem enganar. Amém? Então vamos lá. Papai do céu, nos ajude a não mentir, nem enganar, para que a gente possa alegrar o teu coração e sermos felizes também. Em nome de Jesus. Amém. O que é que você vai dizer? Não? Não há pecado. Não há mentira. Não há engano. Um beijo e até a próxima. Devocional. Tchau, tchau.